Antes de começar o vídeo, quero te apresentar um aplicativo incrível, Meta TV. Com ele você simplesmente terá todos os streamers em um só lugar. Netflix, HBO Max, Disney e muitos outros. Você terá acesso a canais ao vivo, filmes, séries, animações. Mano, esse aplicativo é incrível. Baixe o Meta TV. Ao entrar no aplicativo, você precisará inserir um código. Esse código vai estar aí nos comentários fixados. Ao colocá-lo, você ganhará um dia grátis. E se você se cadastrar no aplicativo, você ganhará mais 2 dias grátis. Ou seja, você terá 3 dias grátis no aplicativo. Não perde tempo, amigo. Baixe e teste o aplicativo Meta TV. Uma mulher acorda sem memória dentro de uma câmara criogênica e precisa lembrar o essencial enquanto corre contra o tempo para sair dali com vida, pois a reserva de oxigênio está acabando. Bem-vindos ao canal Deixa que eu te conto. Hoje eu vou contar o resumo do filme de suspense e ficção científica Oxigênio, de 2000. Uma mulher acorda em uma câmara criogênica, sem saber seu nome e por que foi parar ali. Ela descobre que no sistema da câmara havia uma inteligência artificial chamada Milo. Milo informa a mulher que ela está numa unidade criogênica e um dos processadores falhou, fazendo com que ela acordasse do hipersono. A mulher pergunta à inteligência artificial se alguém foi informado a respeito da falha da cápsula. Milo responde que sim, mas que ninguém estava vindo ainda, e o nível de oxigênio da cápsula estava em 33%. A mulher é informada que seu nome é Omicron 267, e ela tenta de várias formas sair dali. Ela utiliza força física e pede a Milo que abra a cápsula. Milo diz que isso não é recomendado e que só poderia fazer isso se obtivesse a senha de autorização. Por estar sem memória, a mulher não lembrava a senha. Depois de várias tentativas de sair dali e levar um choque, a mulher vê flashes do seu passado. Ela lembra que a informação da falha na cápsula foi enviada, mas não recebeu resposta, o que significa que tem um sistema de comunicação na cápsula. Ela tenta ligar para a polícia. Um homem atende, mas o sinal está muito ruim. Ela diz o que aconteceu com ela, porém, por estar sem memória, ela não conseguia dar informações sobre onde estava ou quem era. Os policiais não estavam conseguindo rastrear a ligação, sendo difícil localizá-la. Ela então dá o número de série do modelo da cápsula e o policial do outro lado da linha faz sua equipe ir atrás do código para abrir a unidade. Então a ligação cai e, com o passar do tempo, deixando a protagonista cada vez mais desesperada, o que a fazia respirar mais, reduzindo ainda mais seu tempo de vida. A mulher diz a Milo para fazer uma pesquisa referente à correspondência de DNA dela com outras pessoas, e aparece uma mulher no sistema chamada Elizabeth Hansen. Sabendo que ela é Elizabeth Hansen, a protagonista pede a Milo que lhe dê todas as informações sobre ela. Elizabeth é uma cientista especialista em criogenia, casada com um homem chamado Leo Ferguson, o homem que aparecia nos flashes da protagonista. Elizabeth pede o número de Leo a Milo e tenta ligar para ele, só que ao ligar para o número, quem atende é uma mulher. Elizabeth diz à mulher que queria falar com Leo, pois ela é a esposa dele. A mulher do outro lado da linha diz para não voltar a ligar e desliga na cara de Elizabeth. Ela continua tentando, mas a mulher do outro lado da linha continua sem atender as ligações, até que por fim Elizabeth desiste. Então, ela restabelece contato com a polícia e diz ao policial seu verdadeiro nome e o pouco que descobriu sobre si. O policial diz que a equipe dele já estava no prédio do fabricante da cápsula, que era apenas uma questão de tempo até eles conseguirem a senha. Mas o policial deixa Elizabeth confusa ao dizer que ela nunca foi casada com Leo e que Elizabeth Hansen é uma bioengenheira. Para Elizabeth, isso não parecia estar certo, porque ela tinha essas visões com Leo que pareciam ser fragmentos de sua memória conjugal com ele. E antes, pesquisando através do sistema da cápsula, ela achou vários resultados sobre o seu trabalho em criogenia, mas agora, ao pesquisar novamente, os resultados são outros. Não há informações sobre Leo e todas as informações sobre Elizabeth Hansen mudaram. O policial disse que ela estava confusa, que estava tendo episódios de alucinação, mas que deveria se acalmar e confiar nele, pois a tiraria de lá. De repente, Elizabeth ouve algo, como se o policial do outro lado da linha estivesse conversando com alguém. Ela pergunta a ele com quem estava falando,
mas o homem nega que esteja conversando com outra pessoa e diz que é tudo coisa da cabeça dela. Cansada, ela desliga na cara do policial. Algum tempo depois, Elizabeth recebe uma chamada. Quando ela atende, quem fala é a mulher que desligou na cara dela antes. Elizabeth pede para falar com Léo e a mulher conta que ele morreu em decorrência de um vírus. Elizabeth não acredita e desliga, recusando as ligações da mulher. Mas depois, atende novamente e a mulher diz que tem um código que abre a cápsula. Porém, mesmo a mulher dando a Elizabeth o código da cápsula que permite abri-la, Liz não poderia fazer isso, pois está em uma cápsula à deriva no espaço, e se fizesse, seria lançada no espaço sideral e morreria em questão de segundos. Ela faz Elizabeth desligar o sistema de gravidade para provar que estava dizendo a verdade. Ela conta que ela é parte de uma missão que visava colonizar um planeta na órbita de Wolf 81 e estava a mais de 60 mil quilômetros da Terra. Isso porque a humanidade seria extinta da Terra em 2 gerações. Essa informação foi escondida das pessoas, e essa missão seria a garantia da perpetuação da vida humana em um novo planeta que estava a 14 anos-luz da Terra. Elizabeth estava naquela cápsula há 12 anos e ainda não estava tão distante da Terra, pois o sistema de propulsão nuclear da nave ainda não foi ativado, por isso que a comunicação com a Terra ainda era possível. Mas quando o sistema de propulsão nuclear for ativado, a nave irá a toda velocidade rumo ao destino e demorará 34 anos para chegar lá. Elizabeth não deveria ter acordado de seu hipersono, mas acordou por causa de uma falha em um dos processadores que operam a unidade. A mulher diz que elas precisam identificar o dano e redirecionar os sistemas secundários, poder colocar Elizabeth em seu sono criogênico novamente para que ela chegue ao seu destino. Ela fala que o policial de antes estava tentando ganhar tempo até o oxigênio dela acabar e ela morreu. Porque quando Liz pediu ajuda à polícia, as autoridades começaram a pesquisar sobre Elizabeth Hansen. Então, pessoas de alto escalão tomaram conhecimento do que estava acontecendo e colocaram seus agentes para garantir que nenhuma informação vazasse, porque a operação foi feita em sigilo. Essa é uma das razões de Elizabeth não se lembrar de nada. Caso as pessoas nas cápsulas acordassem no meio da viagem, eles tinham que evitar que essas pessoas entrassem em contato com alguém e revelasse toda a verdade, porque se as pessoas soubessem que o mundo estava prestes a acabar, haveria caos generalizado. Então, decidiu-se apagar a memória de todos os tripulantes como medida de segurança. O processador que deu defeito é o que controla os estímulos no cérebro para evitar a atrofia do órgão, e é uma atividade essencial. Elizabeth deve desviar a monitoração cerebral para ser operada por outros processadores que não desempenham nenhuma atividade essencial. Porém, após desligar vários sistemas de baixa prioridade e não ser suficiente para fazer o processo de monitoração cerebral funcionar, homens do governo invadem a casa da senhora que estava tentando ajudar Elizabeth. Ela diz para ela recuperar suas lembranças e encontrar Léo. Elizabeth tenta entender o que isso significa. Ela descobre que entre os sistemas possíveis de desligar estava o que impedia a degeneração muscular. Desligando ele, poderia ser possível restabelecer o hipersono. Porém, ela morreria entre 3 horas e 10 dias após chegar ao seu destino. O oxigênio já estava em 11%, e o mínimo necessário para permitir a reanimação após o hipersono é 2%. O protagonista se vê numa situação onde não tinha o que escolher para desligar sem diminuir sua expectativa de vida. Portanto, ela passa a pensar como poderia acabar com seu sofrimento rapidamente. Após o oxigênio chegar a zero, ela viveria por 3 minutos até morrer para asfixiada dentro da cápsula. Porém, se jogando no espaço, segundo Milo, Elizabeth morreria entre 9 e 11 segundos, durante os quais ela sentiria uma dor extrema. Ela estava prestes a se lançar no espaço quando lembra das outras unidades de criogenia, já que era parte de uma missão e havia outras cápsulas. Elizabeth pede para que Milo lhe mostre as outras unidades. Vemos então muitas câmaras criogênicas que fazem parte de uma nave gigantesca.
e vários tripulantes das outras cápsulas estavam mortos, alguns ainda ligados à sua unidade criogênica. Milo diz que isso foi resultado de uma colisão contra um asteroide, com um nível de oxigênio em 4%. Tudo parecia perdido. Ela então procura a cápsula de Léo e descobre que a mulher com quem estava falando antes era ela mesma. A senhora que lhe ajudou antes era a verdadeira Elizabeth Hansen, e a protagonista é um clone dela. A humanidade aperfeiçoou um processo em que as memórias podiam ser transferidas, e por isso a protagonista tinha todas as lembranças de uma vida que nunca viveu. Ela lembra que Léo morreu e que o Léo Ferguson em uma das cápsulas é um clone, e esse clone tinha todas as memórias do verdadeiro Léo Ferguson. Ela então grava um áudio se despedindo para o clone de Léo. Quando o oxigênio chega em 3%, Milo tenta executar o protocolo de eutanásia. Então, ela se dá conta de que poderia desligar os processos de eutanásia da cápsula, que garantiriam uma morte tranquila, caso algum imprevisto ocorra a partir de agora. Se algo acontecesse de errado, ela não teria direito a uma morte tranquila, mas poderia voltar ao seu hipersom. E assim, encontrar novamente Léo quando ambos chegassem ao seu destino. Quando finalmente tinha tudo pronto para iniciar o estado de criogenia, ela percebeu que o oxigênio estava abaixo de 2%, que era o mínimo para ela ser reanimada após o hipersom. Então, ela lembra das outras cápsulas dos tripulantes mortos. Pergunta a Milo se ela poderia translocar o oxigênio de uma das cápsulas para a dela. Milo diz que é possível e que ele fará isso enquanto Elizabeth estiver em seu hipersom. Por fim, vemos Elizabeth em seu novo lar, onde encontra o seu verdadeiro amor. Espero que tenham gostado. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.